The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá, pessoal. Antes de começar, gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes mais uma vez em nosso encontro via webinar com a Iluminata. Meu nome é Pedro Ivo Moraes, eu vou estar aqui hoje novamente como organizador desse evento e, logicamente, vou ajudar todos e estar inteiramente à disposição para ajudá-los a tirar dúvidas e passar informações que a gente queira ou tenha as dúvidas durante esse evento, tá? Hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre hipnose ericksoniana, uma ferramenta de comunicação extremamente poderosa. Vamos também esclarecer um pouco qual é o caminho para aqueles que desejam se certificar em hipnose ericksoniana ou para aqueles que desejam fazer um curso introdutório sobre essa ferramenta, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Antes de a gente começar, pessoal, seria legal a gente relembrar ou até informar para aqueles que não conhecem a ferramenta que a gente está usando. É uma ferramenta extremamente simples de usar. Eu vou citar para vocês alguns dos recursos que ela permite para que a gente consiga ter o melhor webinar possível. Aí na tela de vocês está aparecendo a barra de ferramentas que provavelmente deve estar no canto, na lateral do computador de vocês. Essa barra é a ferramenta. A área mais usada por vocês é a área de questions, que provavelmente vai estar situada aí no meio da barra lateral do seu computador. Essa área é onde a gente vai conseguir trocar ideia. É onde também vocês vão conseguir fazer perguntas durante todo o evento. Tá? É legal frisar isso, que as dúvidas podem ser colocadas em qualquer hora do evento, que a gente passa para o palestrante, seja no final, quando a gente abrir para perguntas, ou seja, se tiver alguma brecha aí, a gente tiver a dúvida durante o webinar, mas vão fazendo perguntas conforme a dúvida for aparecendo. Eu acho que assim fica mais saudável para todo mundo. Nessa área também, se vocês tiverem dúvida com relação à ferramenta, clica a sua dúvida nessa área que eu vou receber aqui e responderei para você nessa área também, para que a gente possa ajudar vocês a usar essa ferramenta. Vale lembrar que o microfone de vocês está desligado, tá? Está totalmente mutado. A gente faz isso para deixar a organização um pouco melhor e até o evento um pouco mais tranquilo. Mas é lógico, caso vocês queiram participar via voz, vocês podem solicitar para mim na área de question, digita lá, gostaria de participar via voz, que a gente vai ter o imenso prazer de atender você. E aí eu vou ligar o microfone da pessoa que solicitou para que ela possa fazer a pergunta ao vivo, tá? Qualquer dúvida ou problema, entre em contato diretamente comigo. Vou falar um pouco sobre o palestrante de hoje. O nosso palestrante hoje é o Nicolai Cursino. O Nicolai Cursino tinha diversas formações internacionais e nacionais. Ele é trainer em programação neurolinguística, ele é coach certificado pela ICC, ele é certificado em hipnose ericksoniana pela American Board of Hypnotherapy e pela American Society of Clinical Hypnosis. Também é consultor associado do The Global Institute for Trauma Resolution. Tá? Enfim, acho que a melhor pessoa para se apresentar é o próprio Nicolai. Então, Nicolai, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui para te ajudar também. Espero que a gente tenha o melhor webinar possível. Seja bem-vindo. Ok, Pedro. Obrigado mais uma vez e bem-vindo todo mundo que está aí ouvindo o webinar, aqueles que estão sempre por aqui, quase que semanalmente a gente está aqui, né? Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos aí ao evento. Eu acho que para me apresentar como palestrante hoje, a principal questão é que eu sou uma pessoa que estuda a hipnose ericksoniana há um tempo razoável, que utiliza a hipnose ericksoniana e que sou profundamente apaixonado por essa técnica. Uma técnica que está presente na minha vida todos os dias, sem falta, através de auto-hipnose, através de transe conversacional, trabalho com os outros, no meu trabalho, na família, atendimentos e uma série de outras coisas aí. E é uma técnica que vocês vão ver que é muito mais do que uma técnica. Na verdade, a hipnose ericksoniana, ela é uma filosofia de vida, uma filosofia de comunicação, uma filosofia de se lidar com os outros e que causa mudanças muito profundas em você, além, é claro, de toda a técnica hipnótica que a gente vai falar por aqui. Eu queria mandar um abraço aí para o Stephen Adler e para o Eduardo, que provavelmente
estão ouvindo a gente lá em Nova York, da ACT, que são aí o Adler, que é o nosso formador, que a gente vai falar um pouquinho dele, e que foi o meu grande professor. E, enfim, estamos fazendo esse evento aí em parceria entre a Iluminata e a ACT, e vamos em frente. Pessoal, eu costumo ir um pouco rápido nos slides, e para que haja um tempo no final para a gente fazer perguntas. Então, estejam à disposição para fazer perguntas, eu vou responder com a experiência de atendimentos toda que eu já tenho, com experiência com o grupo, e se a gente não souber alguma pergunta a responder, a gente vai pesquisar, a gente vai colocar para você depois, você pode mandar um e-mail para mim depois, para a gente entrar em contato, e a gente vai abrir esse espaço para você, vai anotando para a gente trabalhar lá no final do webinar, ok? Então vamos em frente. Existem 3 momentos nessa palestra que eu vou pedir para vocês colaborarem. Colaborarem como? Respondendo uma pergunta, um questionário, uma questão simples que vai aparecer na tela de vocês, para eu conseguir saber qual é o nível de conhecimento dessa turma, para eu direcionar o tipo de comentário, o tipo de palestra que a gente vai fazer. Então, são 3 momentos só, o primeiro é esse aqui. Então, eu vou pedir para vocês responderem, clicando com o mouse na resposta que for a mais adequada, o quanto você conhece de hipnose ericksoniana. Pedro, está contigo. Legal, Nicolai. Vamos lá, gente. Para quem já conhece a ferramenta, é simples. Para quem não conhece, é simples também. É só clicar na bolinha branca da opção desejada que a gente já computa aqui na hora. Então, não tem muito segredo. Clique na bolinha branca que a gente vai esperar todos clicarem para que a gente tenha essa resposta aqui. A pergunta é, o quanto você conhece de hipnose ericksoniana? Não sei quase nada. Já vi alguma demonstração. Já li sobre o assunto, fiz um treinamento curto em um curso de PNL, ou fiz um curso completo de hipnose ericksoniana. Parece que o pessoal já está bem familiarizado com a ferramenta, enfim. Pouco mais de 80% das pessoas já votaram. A gente costuma aí dar 1 minuto e pouco. Como essa é a primeira pergunta, a gente vai esperar um pouquinho para que todos possam responder. Lembrando para aqueles que chegaram agora, que se alguém tiver dúvida e quiser tirar dúvida tanto com relação ao tema de hoje como com relação à ferramenta, a área de questions é onde a gente está conversando, tá? Então digita lá a sua pergunta que eu respondo a pergunta da pessoa. Vamos ver então quais foram os resultados. Nicolai, os resultados foram o seguinte. 35% das pessoas disseram que não sabem quase nada. 7% das pessoas já viram alguma demonstração. 20% das pessoas já leram sobre o assunto. 29% já fizeram um treinamento curto em algum curso de PNL. Enquanto somente 9% fez um curso completo de hipnose ericksoniana. Com você. Ok. Ok, pessoal, muito obrigado. Então, vamos lá. Os objetivos dessa palestra são uma palestra simples, é uma palestra de iniciação, é uma palestra dos primeiros comentários, primeiros contatos com a técnica que a gente pode chamar de hipnose ericksoniana, que a gente pode chamar de comunicação ericksoniana, que a gente pode chamar de filosofia ericksoniana. Tá? Então a gente vai abordar um pouco isso, o que é a hipnose ericksoniana, vamos abordar em que áreas eu posso aplicar. Porque essa é a grande questão. Se eu tenho uma técnica, de que maneira específica ela pode me ajudar, seja na minha vida profissional ou pessoal. E a gente vai ficar muito surpreso ao descobrir que a hipnose ericksoniana pode ajudar em qualquer tipo de profissão onde haja comunicação, ou seja, quase todas as profissões possíveis, e também para a vida pessoal, para trabalhos de cura, para trabalhos de terapia, é extremamente eclética. E qual é a melhor maneira de se aprender essa técnica, de entrar em contato, de testar, e quais as opções possíveis? Então vamos lá. A hipnose ericksoniana, o nome hipnose, ele vem do grego, hipnos, tem a ver com sono, porque lá no começo, alguns séculos atrás, quando se teve o primeiro contato com hipnose, acreditava-se que a pessoa que estava hipnotizada, ela estava como se estivesse em sono, dormindo. Hoje, a gente sabe que o estado hipnótico é bem diferente do estado do sono. Aliás, ele se parece muito mais com o estado acordado, é um estado de transe, é um estado com um tipo de onda cerebral muito diferente da onda do sono, mas o nome permaneceu. Existem alguns tipos de hipnose. Existe a hipnose clássica, que é aquela que a gente está acostumado a ver na televisão, ver aqueles transes muito rápidos, as pessoas imitando uma coisa, fazendo show.
que é diferente do que a gente vai falar aqui. A hipnose ericksoniana, ela tem a ver com estados de transe, ou estados, uma técnica na qual você aprende através da sua comunicação, através do seu estado de respiração, de centramento, do seu estado de interligação de campo com outra pessoa, ou com outras pessoas, a facilitar através do transe mudanças, aprendizados, busca de recursos, você captar a atenção na maneira como você fala, você consegue captar a atenção de outras pessoas. Então é toda uma técnica, é toda uma filosofia onde a gente vai utilizar e induzir estados de transe para fazer com que as pessoas adquiram mais recursos, sejam mais profissionais, façam mudanças muito mais rápidas. Você fazer uma mudança, um crescimento pessoal em estado hipnótico é muito mais rápido, você acessa memórias muito mais rápido, você faz projeções de futuro mais rápido, você entra em estados emocionais que você quer de uma maneira mais rápida, faz autoprogramação e uma série de outras coisas aí. Ela foi criada pelo psiquiatra americano Milton Erickson, que está aí na fotografia. O Erickson era um cara muito interessante e ele é considerado o pai da hipnose moderna e hoje é unanimidade no mundo que a hipnose ericksoniana é o estilo de hipnose mais efetivo, mais moderno que existe. E, ao mesmo tempo, extremamente sutil, extremamente gentil, extremamente respeitoso em relação a outra pessoa. Uma das coisas que a gente vai chamar a atenção aqui é que a hipnose ericksoniana não tem nada a ver com um hipnólogo comandando alguém. Ele tem a ver com um hipnólogo que cria um campo de tanta aceitação, um campo de tanta conexão e fluidez de comunicação com o cliente, que o cliente passa a transbordar recursos, passa a fazer modificações, ele por ele mesmo, através da sua intervenção. E o Erickson, ele era um grande contador de histórias, fazia mudanças através de metáforas, e é considerado aí o maior hipnólogo que já existiu. Hoje a hipnose ericksoniana ela é reconhecida cientificamente no mundo todo, no Brasil ela é inclusive aceita. Muita gente da área de medicina, da área de odontologia, área da psicologia, é uma técnica comum para ser usada em consultório, para ser usada para anestesia, para ser usada para curas mais rápidas, mas também é uma técnica extremamente útil para oradores, para consultores, para qualquer pessoa que trabalhe com a comunicação. Há uma série de teses, há uma série de livros aí ao redor do mundo que falam dessa técnica. Interessante que quando eu falar de uma parte da técnica, eu vou utilizar, por exemplo, técnicas como a tonalidade de voz. E eu vou descobrir que dependendo da minha tonalidade e do jeito que eu falo, eu posso, por variação, por pausa, captar a atenção das pessoas que estão me ouvindo por uma tonalidade, por uma variação, por uma metodologia no qual o cérebro de quem está me ouvindo é automaticamente conectado ao que eu estou falando. É como se ele não pudesse resistir a essa tentação de ouvir o que eu tenho a dizer. Existem maneiras de se trazer, de criar como se fosse um transe. A gente coloca aqui a foto do Martin Luther King. Aposto que vocês já viram oradores, aqueles caras que falam tão bem, que começam a falar e de repente, quando você vai ver a plateia, está todo mundo como se não piscasse. Esse é um estado de transe, quando você está olhando lá a novela, último capítulo, o jogo de futebol e não pisca. Esse é um estado de transe. E como é que pessoas conseguem falar e conseguir esse estado de transe? E esse estado de transe, seja para um orador, para uma grande plateia, seja para uma pessoa falando com um cliente, um coach falando com o cliente dele, ou qualquer tipo de terapia, você tem aquela atenção total, você cria um campo de comunicação com aquelas pessoas de um jeito muito mais fácil, muito mais forte, comunicações conscientes e inconscientes. A gente trabalha a respiração de modo a se conectar mais com as outras pessoas. A gente trabalha a maneira de olhar, a maneira de se colocar, a maneira de manter o centramento. O meu tipo de comunicação, o meu tipo de estado emocional, para que na hora em que eu falar ou estiver trabalhando com alguém, eu tenha atingido um nível de comunicação tal
que vai muito além da comunicação cognitiva, da fala. Essa pessoa se engajou na minha comunicação mentalmente, emocionalmente, instintivamente, e a gente está trocando comunicação e experiência num nível muito mais profundo. Então, induzir o estado de transe nas pessoas é extremamente útil. Dentro do estado de transe, você acessa a criatividade muito mais rápido, você faz mudanças muito mais rápido, muito curas, entra em qualquer tipo de recurso, memória, uma série de coisas. O estado de transe, quando há uma confiança muito grande entre hipnólogo e cliente ou plateia, é um estado extremamente positivo. Mas na hipnose ericksoniana só funciona se houver uma confiança muito grande, se o hipnólogo realmente estiver falando coisas que vão de encontro a valores positivos de quem está ouvindo, que vão de encontro a processos que sejam úteis para as pessoas que são os clientes. O interessante da hipnose ericksoniana é que, ao contrário da hipnose clássica, onde eu tenho ordens autoritárias, do tipo, faça isso, faça aquilo, na hipnose ericksoniana, isso é uma filosofia de vida, porque é lindo. Você entrar em contato com essa técnica, você vai descobrir o que é lidar com a não resistência. É como assim? Imagina aquela pessoa que vem para você com uma crença e que aquilo é verdade para ela de tantos tempos, e você de repente vai querer brigar com ela, dizer que aquilo não é verdade, que não é verdade. Isso é a maneira menos efetiva de você mudar alguém. Quando você tem uma pessoa, seja numa reunião na sua empresa, ou seja um cliente no qual você quer fazer uma mudança, confrontá-lo, ir de encontro, tentar convencê-lo a partir das suas crenças para que ele modifique as deles, é a pior maneira. O Erickson dizia que quanto mais resistência você cria, quanto mais inflexível você é como hipnólogo, mais resistência você cria lá do outro lado, no teu cliente. E na hipnose ericksoniana, você vai aprender a aceitar tudo que a pessoa te traz, as crenças dela, e, ao aceitar isso, colocar e sugerir novas opções, que ela vai pegar se quiser, que ela vai pegar se o sistema dela, se o inconsciente dela acreditar que são possibilidades úteis para ela. Ou do contrário, ela não vai aceitar. Então você, como hipnólogo ericksoniano, é alguém que, por não resistir ao modelo de mundo da outra pessoa, ela automaticamente se torna persuadida por você, ela se torna aberta a ouvir a sua comunicação e ela se torna mais suscetível ao ouvir as novas possibilidades que você vai oferecer para ela. E quem não aceita possibilidades que são melhores para a própria vida? Então é um trabalho de não entrar em conflito com crença, com choque, com modelo de mundo, com nada. É um trabalho de aceitar tudo isso e, através da linguagem, através do campo, oferecer novas possibilidades e tirar dessa pessoa recursos poderosos. É interessante na hipnose ericksoniana que a pessoa, o cliente, ele não se obriga a aceitar nada do que você sugere. Ele só aceita aquilo que for positivo para ele. Então, olha que interessante o quanto de respeito tem nisso. O teu cliente, ele entra numa sessão com você, ele entra em transe junto com você pela sua respiração, pelo seu jeito de falar, por ter total confiança no trabalho que você está fazendo, e ele vai sentir se isso não for verdade, tá? Porque há uma comunicação feita pelo campo. Então, hipnólogo e cliente entram em transe juntos para fazer um trabalho em conjunto, e o hipnólogo vai conduzindo, usando técnicas, de modo que o cliente vai ouvindo sugestões ou criando novas sugestões de fazer coisas de jeitos diferentes, de olhar situações por um outro lado, de ter crenças diferentes do que ele já tinha, de dar novos significados a experiências passadas. E através do campo que é gerado, ele naturalmente faz essa mudança. E ele, estando em estado de transe positivo, o que acontece é que essa mudança é feita num nível tão profundo que ela tem um impacto dominó extremamente positivo na vida de uma pessoa. Então, muito mais do que 10 anos, 15 anos de conversa mental, muitas vezes em 1, 2 sessões de hipnose, você vira uma chavinha lá no fundo
e tem um efeito dominó extremamente positivo. E as sugestões que você dá, por mais que a pessoa não aceite na hora, elas ficam gravadas num nível muito profundo do inconsciente dela. Então ela vai para casa, aí na hora que ela deitar no travesseiro, vai vir um sonho para ela, ou na hora que ela se acordar ela vai ter uma ideia. De alguma maneira, aquilo vai ficar refletindo, rodando como se fosse na parte de trás do Windows. Porque a técnica vai fazer com que você crie isso nas pessoas. Você vai criar nelas um espaço de abertura para a mudança e para novas possibilidades. Para funcionar o trabalho ericksoniano, a hipnose ericksoniana, a técnica ericksoniana, existe toda uma filosofia criada pelo Erickson, baseada nas crenças que ele tinha. E que é algo fundamental para que esse trabalho tenha sucesso. A gente vai falar agora de alguns princípios dessa filosofia. Princípio de mútua confiança. É um trabalho... Aqui na hipnose ericksoniana não existe aquela coisa, estou desconfiado do hipnólogo, será que ele vai me fazer comer uma cebola? Será que... Se você entrar num processo com alguém com desconfiança ou com qualquer tipo de resistência, esse não vai ser um bom processo. Vai caber ao hipnólogo ser alguém com estado de abertura muito grande, de aceitação muito grande, e onde ele cliente, onde ele plateia, vão entrar num processo de mútua confiança e vão se permitir juntos fazer trabalhos de mudança. É um processo seguro, fica muito claro para o cliente que ele só aceita, o inconsciente dele só vai pegar aquilo que for útil para ele e que for seguro para ele. Aqui não há nenhum contato com catarse, nenhum contato com coisas fortes. A hipnose ericksoniana ela é delicada. Ela faz... para mim, eu que trabalho com uma série de técnicas de crescimento, estou em trabalho terapêutico há muitos anos e uma série de outras coisas, a técnica mais poderosa que existe e, ao mesmo tempo, a mais simples, do ponto de vista de você sair